Aí já começou. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o 3? Deus é bom. Boa tarde, queridos. Nós iniciamos hoje a live. Desculpa um pouquinho de atraso, mas sabe como é mulher, né? A gente se atrapalha um pouquinho na arrumação, mas glória a Deus. Nossa convidada de hoje, a Miriam. Nós vamos estar entrevistando ela. Ela tem um testemunho maravilhoso para compartilhar. Eu já ouvi algumas vezes e não me canso de ouvir. É sempre maravilhoso ouvir. E a Shirley tem uma parte e é bênção e misericórdia. Fulano tá pegando. Peraí, gente, que o Twister. Apareceu um Twister aqui. Então, é o ventilador. E a gente tá com todos os ventiladores possíveis, tem 2 aqui, porque tá muito quente. Mas é isso aí, nós iniciamos. Para quem não me conhece, eu sou pastora Miriam Oliveira e sou irmã da pastora Shirley. Pastora Shirley. Ela já falou meu nome. Estamos aqui com a Miriam Domingos. E glória a Deus. Vamos começar orando, né? Shirley, ora. Senhor, estamos aqui, papai, na sua presença. Que seja Deus alcançando o número de pessoas, ó Pai, que precisam, Deus, ouvir essa palavra com a tua filha, com a tua serva, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, numa pequena confraternização, e nós 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto, para estar, Senhor Deus, falando do teu imenso amor com as pessoas através da live. Que o Senhor alcance as vidas, ó Pai, e que o Senhor venha fazer uma grande obra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Gente, hoje a gente não vai conseguir dar oi pra ninguém. Tá ótimo. Porque daqui, minha filha, eu só vejo uma linha branca, eu não enxergo nada. Aliás, eu vou precisar mexer ali no meu celular rapidinho. Enquanto isso, Shirley fala alguma coisa aí. Fala. Alguma coisa. Alguma coisa. Bom, queridos, fazia muito tempo, né, Miriam, que nós não nos víamos, né? Deus preparou um dia para nós nos encontrarmos na rua, né? E a gente conversou. Ela foi para um lado, eu fui para o outro, né? Os ministérios são diferentes, mas o Deus é o mesmo, né? Então a gente se encontrou. Tudo há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes mesmo fala que realmente foi o tempo de nós nos afastarmos um pouco, né? Ela seguiu um caminho, não fora dos caminhos do Senhor Jesus, e é o outro. Mas nós falando a mesma língua do Senhor Jesus, anunciando a palavra do Senhor, né? Porque não importa onde que está, tem que ser divulgado, tem que ser anunciado. Né? E o bom é que nós tivemos esse reencontro. E ela foi lá na igreja, falou da palavra do Senhor, pregou uma palavra maravilhosa, né? E a igreja nem chorei. E foi bênção, foi bênção. E hoje a pastora Miriam convidou ela para estar conosco, né? Numa live. E a Miriam falou assim, nós precisamos fazer mais live. Pastora Miriam, né? E eu falei assim, então vamos fazer. Aí ela chega, o que você acha de convidar a missionária Miriam para estar conosco? Eu, legal, é bom, né? Aí ela falou, eu vou fazer o convite. Eu fiquei sabendo ontem do convite. Eu tinha até esquecido. Aí eu falei, Miriam, como que você faz o convite e não me fala? Ela foi mostrar para a missionária, e a missionária já gostou de tudo. Mas amém, então vamos embora. E é bênção, né? Eu creio que Deus vai trabalhar no coração de muitos aí e que Deus possa estar falando no coração de vocês. Amém? Receba com carinho e com amor. Tá bom? Miriam se apresenta. Bom, muitos daqui da cidade e região já me conhecem. Eu sou a missionária Miriam Domingos, esposa do presbítero Ronaldo César Domingos. Sou mãe de 5 filhos.
E para quem não sabe, a pastora Shirley, ela faz parte da minha história, né? A pastora Shirley, ela é minha mãe na fé, e muitos que já me receberam em suas igrejas já ouviram eu falar da pastora Shirley, do instrumento maravilhoso que ela foi, e ela continua sendo, né, aí uma resgatadora. Ela tem resgatado a muitos aí, né? O Espírito Santo tem usado ela dessa forma. E assim também foi na minha vida. A pastora Shirley, ela foi Débora, né? Uma fonte. Quando eu já tinha desistido de tudo, quando todos já tinham desistido de mim, o Senhor usou ela para se levantar como mãe. E como mãe ela se levantou. Né? E eu louvo a Deus por isso. E para quem não sabe, pastora Miriam Oliveira, nós duas temos o mesmo nome, fazemos aniversário no mesmo dia. Verdade. E parte da mesma família. Brincadeira. É verdade. As coincidências que acontecem. A Miriam, ela agora, a missionária Miriam, ela estava compartilhando aqui que está estudando, Deus preparou um novo tempo para ela, de preparo e tudo mais. Ela tem uma história muito... Dá um livro. Se você quiser escrever, dá um livro. E tantas dores, tantas situações adversas trouxeram ela para Morro Agudo, porque você não é daqui de Morro Agudo, Não, né? sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Aí as dores, os problemas, decisões, né? Porque também não adianta a gente só culpar os outros pelos problemas. Tem coisa que a gente decide, né? Que nem Elias foi pro deserto porque ele quis. Então às vezes a gente vai pro deserto com as nossas perninhas. E ela veio pro deserto de Morro Agudo. Mas ela veio para ser tratada. E Morro Agudo terminou sendo um lugar de tratamento, de cura e de restauração. Né? Quando você chegou aqui em Morro Agudo, você chegou como? Bom, vamos lá. É uma longa história, né, gente? Como diz a pastora Miriam, dá para escrever um livro. E vai ser escrito no tempo do Senhor. Né? Vai edificar muitos, viu? Verdade. Eu sou de uma terra mineira, né? Sou lá pertinho da Bahia, lá de Governador Valadares. E eu fugi de casa aos 16 anos, como a Miriam mesmo disse. Muita dor, mas também uma decisão que eu tomei diante as dores que estavam gritando dentro de mim. E só para iniciar aqui, algo que o Senhor sempre tem me ensinado é que decisões mudam destino. E as decisões que nós tomamos em momentos de dores, ela pode sim levar a gente para longe do destino que o Senhor determinou para nós. E hoje eu falo isso com a maior clareza, né, e a maior verdade em falar diante daquilo que eu vivi. Porque eu tomei a decisão de sair de casa. E eu saí de casa grávida aos 16 anos. Eu saí, peguei uma carona e eu vim para Americana, para o estado de São Paulo, sem conhecer ninguém. Então eu tive antes de chegar em Morro Agudo, foi uma longa jornada. Foi uma jornada aí de 15 anos em Americana, Conceição das Alagoas, morei no Goiás, em Anápolis, em Barretos, muitos anos em Barretos. E quando eu vim para Morro Agudo, eu também vim fugindo de Barretos. Jesus. Então eu era uma pessoa, vamos dizer, tipo Jacó. Eu estava fugindo, né? Fugindo. Jacó ainda estava levando um azeite, né? Eu não levei azeite. Eu levei as minhas bagagens de dores. E dores essa que me custou muito. Dores essa que custou a muito de muitas pessoas também. Porque a gente, pastora Miriam e pastora Shirley, hoje eu tenho aprendido isso. A gente olha muito para nossas dores e esquece que nós também estamos causando feridas, né? E hoje eu tenho essa consciência. Que quem é ferido geralmente fere. Sim, que as minhas dores também causou dor. Pensa, 16 anos fugindo de casa, criei dor na minha família,
fui mãe muito nova, no mundo, muito perdida no mundo, causei dores nos meus filhos. E quando eu vim para Morro Agudo, eu vim então grávida do meu último menino, Kenzo. Eu vim com depressão para cá. Eu vim diante um quadro de vício terrível, de drogas, bebida. Fiquei, né, os irmãos que me acompanham sabem que eu sou muito transparente no meu testemunho. Eu vim para Morro Agudo, para uma casa de prostituição, porque não tinha família, sabe, já tinha abandonado a família, já nem usava o meu nome mais, já era conhecida com outro nome, porque o temor, eu falo assim, que a gente, quando a gente é criado na presença do Senhor, porque graças a Deus eu tive, né, uma estrutura evangélica, né, do lado do meu pai, eu tinha temor de usar meu nome, porque meu nome tem uma história, né, meu avô foi orar no monte e Deus então revelou ali o nome Miriam e revelou que seria uma menina. Quando eu fugi de casa, eu guardei esse nome, eu enterrei a Miriam e aí virou a Bruna, né. E a pastora Sheila me conheceu como a Bruna. Foi difícil largar a Bruna e pegar a Miriam. E eu vim assim nesse quadro, então. Eu vim pra cá, eu me lembro até hoje. Eu cheguei na cidade de Morro Agudo numa tarde de sexta-feira, no dia 5. Eu cheguei aqui com mais 3 amigas, eu e uma mala e um filho na barriga e uma bagagem muito terrível, né? Eu costumo falar que terrível é o Senhor. Uma bagagem, vamos dizer assim, muito pesada, né? Uma vida muito sofrida, um abandono. Eu falo assim que hoje eu descobri que o maior abandono não foi da minha mãe quando eu nasci. O maior abandono foi o que eu fiz comigo, porque eu me abandonei, né? Você desistiu de você, Sim. né? Então eu vim com essas marcas para Morro Agudo. E aqui em Morro Agudo, o Senhor, ele foi trabalhando. O Senhor já tinha me sinalizado, deixa eu só frisar aqui para os irmãos, porque vamos aproveitar aqui para poder abrir o leque, que eu sei que o Senhor vai falar muito aí com quem está nos ouvindo, e é muito necessário. E eu louvei muito ao Senhor por este convite, porque tem coisas, e eu sei que essa live vai andar muito, e tem coisas que não dá nem tempo da gente comentar dentro das igrejas. Mas quem senta comigo já está cansado de ouvir. Que eu costumo dizer assim, ó, o Senhor, ele sabe o começo e o fim de todos nós. Ele escreveu. É a gente que vai colocando vírgulas onde não deve, né? Com as nossas mãos, com as nossas decisões. Ai, mãozinha. Só que o inimigo também sabe. O inimigo também sabe. Porque quando eu vim para Morro Agudo a primeira vez, que eu volto para Barretos, eu fui jogar búzio. Tava perdida do mundo, gente. Quem tá perdido no mundo caça só o problema. Como é? Quem tá sujo, Se sujo suja demais. demais. E ali, algo que aquele pai de santo falou, primeira coisa que ele precisava tirar algo que eu tinha. E naquele momento eu entendi que era a promessa de Deus. Naquele momento eu entendi isso. E eu falei que jamais abriria a mão. E ainda olhei para ele e falei, eu tô aqui neste lugar, mas eu não faço parte disso aqui não, porque eu tinha essa consciência. Aleluia! Eu sempre tive, Miriam, eu sempre tive a consciência. Se fosse numa roda de droga, de bebida, que fosse, eu tinha na minha consciência que eu estava ali, mas eu não fazia parte daquilo. Aí você vê, Miriam, aquilo que a palavra diz. Ensina o menino o caminho que deve andar. Porque mesmo quando ele envelhecer, ele vai lembrar, ele pode se desviar. Mas o temor fica. Olha o filho pródigo. O temor fica. Fica assim. E ali ele então jogando búzio, ele falou pra mim, ó, você vai pra uma terra pequena e lá você vai receber um convite de casamento, uma proposta de casamento. Hoje eu tava lembrando disso. Uma proposta de casamento. E esse casamento vai mudar a tua vida. E eu falei, Deus, até o diabo já sabia que o meu amado já tinha uma proposta de casamento. E quando eu falo do meu amado, eu não estou falando do meu esposo, eu estou falando de
amado da igreja. Bom, Ele é o nosso amado. Então, ali naquela tarde, antes de eu retornar e firmar aqui as minhas raízes, o inimigo tinha falado isso. E ele realmente não errou, não. O que ele não esperava é que eu aceitasse a proposta, né? E o tempo foi passando aqui, muitas desilusões, muitos problemas, eu só fui me afundando. E eu fiquei aqui 3 anos antes de conhecer Jesus, fazia 3 anos. E um dia eu fui orar ao Senhor. Eu orei ao Senhor. Eu dobrei os meus joelhos, porque eu já estava muito cansada, pastora Lídia. Eu já estava muito fadigada, eu já não tinha mais força para poder lutar contra aquelas ondas. Eu já não tinha mais força alguma para poder lutar contra mim mesmo, contra a vontade do Senhor. Porque chega um momento que o homem não tem força mais. A gente vê as batalhas que a gente passa. Com Jesus, Sim. é só Jesus dando graça. Imagine o nome de Jesus. É desespero total. É desespero total. E ali eu orei ao Senhor e eu falei para Deus da seguinte forma, falei, Senhor, eu tô nessa cidade aqui, eu sou uma mulher tão perdida, eu não tenho família, eu não conheço ninguém da sociedade, e o Senhor sabe que vai ser muito difícil eu ingressar nessa sociedade de Morro Agudo. Mas se o Senhor tiver um emprego aí pra mim, seja o emprego que for, Senhor, seja o que for, eu falei pra Deus, seja o que for, se o Senhor tiver um emprego pra mim, eu estou disposta a trabalhar, porque eu não quero mais essa vida, porque eu já não aguentava mais. E o meu filho Eduardo sempre esteve comigo, né? O Eduardo já estava crescendo. E no outro dia, eu acordo 7 horas da manhã, com uma proposta de emprego. foi verdade. Aleluia. E nessa proposta de emprego, Deus também estava trabalhando ali na casa, trabalhando naquela família. E a dona da casa estava muito enferma, fisicamente e emocionalmente. E eu estava enferma de todo qualquer, dos 4 cantos, né, da Miriam, completamente enferma. E foi ali que eu conheci a pastora Sheila. Foi bem ali que o Senhor sinalizou, então, né? Eu falo assim, o Senhor, ele me levou para o Egito, mas já tinha levantado uma líder ali, como ele levantou Faraó. E é muito engraçado, porque eu sempre falo isso para as meninas, eu falo assim, meninas, vocês não têm noção do que é você ter temor de Deus. Quando a pastora Shirley entrava na casa, não sei se ela vai lembrar disso, mas eu ia lá pro tanque. E ela foi. Eu corria. Ela não queria oração de Dia do jeito nenhum. profeta. Até a dona da casa um dia perguntou pra ela se ela queria participar da oração. Ela, não, eu vou terminar meu serviço. Ela, ó, Eu corria. Mas não tem como correr de Deus. Não. Não tem como. Gente, para com isso. Não adianta você correr do Senhor, o Senhor te acha. Ele te pega. E ele pega mesmo. Ele leva quem ele tiver que levar. Eu falo assim, para Jonas Deus teve um peixe. Para Miriam, na cidade de Morro Agudo, Deus teve uma pastora Sheila. Tá? né? Eu ia lá para trás do tanque e um dia ela foi lá. Com muita ousadia. Me lembrar da primeira profecia que eu recebi de Deus aos meus 15 anos de idade. E ali eu tinha certeza que era Deus. Porque Deus falou coisas através da vida da pastora Sheila e pra mim, que ele só falou dentro da sala do meu avô aos 15. Então naquele ambiente de feridas, naquele ambiente ali, onde o Senhor tinha me levado ali para poder trabalhar, eu acho muito incrível como é que Deus faz as coisas. Deus, ele poderia ter levado a pastora Shirley, Deus poderia ter levado outra pessoa dentro da minha casa, mas precisou de eu prostrar o meu joelho, eu tomar a decisão de não querer mais aquela vida e eu entender que eu precisava, o primeiro passo era logicamente sempre Jesus, mas eu precisava de um trabalho, né? Para poder sair da onde eu estava, eu tinha essa condição, eu precisava de um trabalho para manter a minha casa, manter o meu filho. E lá naquele lugar, Deus podia ter me levado para qualquer casa. O Senhor preparou um cenário.
Não existe coincidência. Não. Existe cristocidência. Né? Dizia geral. Sim. E ali, a dona da casa, passando por aquele quadro de enfermidade, já fazia, eu acho, 3 anos antes de eu entrar ali. E ali o Senhor foi, então, trabalhando na minha vida. Porque a primeira coisa que Deus colocou em mim, que Deus me ensinou, gente, uma criança que não é respeitada, Deus da infância, ela não sabe respeitar. E eu não sabia. Eu não sabia respeitar as pessoas porque eu não sabia me respeitar. Não sabia me respeitar. Hoje eu olho pra mim e eu venho trazendo isso na memória e eu falo sempre com o Senhor, eu falo, Senhor, como que o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor não só me tirou, o Senhor mudou muita coisa. Né? Ele foi trabalhando de uma forma muito edificante. E eu falo assim, ali o Senhor me colocou muito amor pelaquela pessoa, né? A qual agora era minha patroa. E esse amor, e vendo aquela luta dela, mas também vendo Deus trabalhando e a fé dela também, né? E a dedicação de pessoas. Então eu falo assim, foi um cenário que não tem como olhar para aquela casa quando eu passo por ela e não ter gratidão no coração. Porque foi tudo ali, foi o início. Eu falo que ali foi o início. A minha vinda para cá, o Senhor permitiu algo acontecer lá atrás para me trazer para cá, porque os planos do Senhor seria aqui. Poderia ser em qualquer lugar, poderia, gente, mas Deus tinha falado comigo aos 15 anos. Aos 15 anos. Né? Então eu falo assim, então foi maravilhoso. Só que, para acelerar aqui um pouquinho, eu conheci a pastora Shirley. A pastora Shirley falava, lembrava do amor de Deus para mim. Mas teve um dia que eu saí daquela casa com uma caixinha na mão, com muitos remédios, vencido, porque nós tínhamos feito uma limpeza ali para poder tirar todos os remédios dela que estavam vencidos. E a pastora Shirley e os nossos filhos estudavam no mesmo horário. A gente se encontrou então no Jade. Só que da casa até o Jade, que não é muito distante, eu falei para o Senhor da seguinte forma, eu falei, Deus, eu tô no emprego, mas eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada e eu não aguento mais viver. E eu estava neste quadro de não aguentar mais viver. E eu estava disposta, naquela tarde, a chegar na minha casa com aqueles remédios e acabar com a minha vida. Eu saí, aquela tarde era isso. E eu falei com o Senhor, então ali, falei, Deus, eu nunca recebi um abraço da minha mãe. E hoje eu entendo que a minha mãe também não poderia me dar, porque ela também não recebeu. A gente só pode dar o que a gente recebe. Mas naquele momento, sem entendimento nenhum, só as dores gritando, as feridas gritando, eu falei dessa forma com o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor ainda quiser alguma coisa comigo, me dá um sinal de um abraço. Usa quem o Senhor quiser usar. Porque eu vou chegar na minha casa, eu vou dar banho no meu filho, eu vou colocar o meu filho para dormir e eu vou tomar esse remédio, porque eu já não aguento mais. E o Senhor cuide do meu filho. Eu cheguei na porta da escola. E lá estava a pastora Shirley e a Camila. Ali, esperando as crianças. E eu ali esperando meu filho. E a gente conversando e ela virou para mim então e ela falou assim, olha, o Senhor mandou eu te dar um abraço. E ela falou isso para mim. É por isso que eu referi a Débora, que se posicionou como mãe. E ela falou assim para mim, o Senhor mandou eu ser a tua mãe e eu cuidar de você como uma filha. E foi isso. E foi dessa forma. Foi dessa forma. Porque do jeito que eu tava, não adiantava só pregar e me evangelizar. Não adiantava. Tinha que ser muito mais além. E específico, né? Sim. Né? E ali ela me deu aquele abraço e a gente conversou e ali começou a nossa caminhada junto. E não foi fácil? Não, não Teve foi. levante pra tudo que era. Pra tudo quanto é lado. E eu era uma mulher muito dura, muito desobediente, Chata. muito chata, muito cheia de achismo. Meu Deus, como que Deus muda. Ai, Jesus. Muito cheia de achismo, porque eu falo sempre assim, ó, é muito fácil hoje olhar pra mim e falar, lá vai uma mulher de Deus, uma pregadora, mas me olhar naquele estado que eu era, com os olhos da fé, E ver. e ver o que ela viu, o que eu sou hoje.
Me colocou dentro da casa dela. Miriam, ninguém faz isso, né, pastora Chile? Eu falo que eu sou doida, gente. Sim. Ela me trouxe de São Paulo pra cuidar de mim, que eu falo que ela pegou a provinha. Fazer o quê? É a Shirley. É a Shirley. Que Deus está levantando para resgatá-la. Há muitos improváveis. Aleluia. Há muitos. E ela me trouxe. E ela não se preocupou nas consequências. Em momento nenhum. Não se preocupou. Ela pega primeiro e pensa depois. E o que eu acho... O pior, o que eu assim, foi tão assim, amor, tão cuidado, tão assim, Deus mesmo, mostrando amor, que eu tinha que amar. Não importando o passado dela, mas eu tinha que amar ela. E mostrar que ela é amada. E quando veio a bomba, ela é isso, olha o que você põe dentro da tua casa, você cuidado, olha o que você tá. Entendeu? Eu falei assim, não, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar porque Deus mandou, eu vou fazer o que Deus mandou. E se Deus mandou, Ele vai cuidar da minha casa, Ele vai cuidar dela, Ele vai cuidar da minha casa também. Aleluia. Então Deus, Ele cuidou tanto dela quanto de mim. Entendeu? Foi assim, algo tão transformador. Mas eu sei que teve pessoas que teve inveja, Sim. né, da nossa amizade no começo. Sim. Então teve muito. E teve levante até do meu marido. Entendeu? Porque ficou sabendo dela lá embaixo e quem quis vir. E ele, olha que coisa. Então eu falei, não, o passado dela não me interessa. O que me interessa é o que Deus está trazendo aqui. Então, não só a Miriam, mas eu peguei outras pessoas assim também, cuidei, né? Não ficaram comigo também, mas eu fiz a minha parte. Então, aqui está um projeto de Deus. Uma das muitas. Em nome de Jesus. É que nem diz a pastora Ditinha, né? A gente tira os carrapichos e depois lança, porque Deus tem pra fazer. Outra caminhada. E a questão da paternidade espiritual, que eu falo assim, que a gente tem que honrar muito isso. A paternidade espiritual, assim como a gente honra pai e mãe, é mandamento. E a gente tem que entender isso. Que ela foi a minha primeira pastora. Eu não era pastora. E ela não era pastora, mas ela Ela foi minha pastora também, sem ser pastora. Ela foi pastora, ela foi conselheira, ela foi mãe. Ela que falou, olha, isso pode, isso não pode. Olha, você tem que mudar isso, você tem que parar de falar desse jeito. E teve paciência, porque não é fácil. Você está pegando uma pessoa... Pegando um diamante bruto, entendeu? E lapidando. E eu falo assim, que Deus chove muito na minha vida, porque eu sei que eu não sou fácil, gente. Nem eu. Essas Miriam. É meio complicado, sabe? Mas eu falo assim, a gente olhar para uma pessoa que está ali, na porta de um boteco, dentro de uma biqueira, a gente olhar para uma mulher que está ali sentada numa casa noturna e ver, pelos olhos da fé, a origem, o original daquela pessoa, é muito difícil. É a mesma coisa você ver um rabisco e querer entender o que queria ver com o rabisco. Né? Isso é pela fé. E tem que ter muita coragem. E ela teve. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu fui pregar em Colina e o pastor virou pra mim e falou assim, e aí, né? Eu fui contar meu testemunho, né? E aí? E como vocês se conheceram? Eu falei, lembra da pastora Chile que eu falei que é minha mãe? Ela que me apresentou meu esposo, ela que me casou, ela que estava lá comigo o tempo todo. Gente, olha, eu falo assim, Deus foi e Deus é, e Ele sempre será absoluto em todas as coisas. Em todas as coisas, todas as coisas. Eu saí de casa com 16 anos e eu orava, Miriam, eu falava para o Senhor, Senhor, não me deixa viver mais do que 30 anos. Depois dos 30 anos eu não quero dar trabalho para mais ninguém. Não quero. E foi com 29 anos que veio toda esse processo de transformação, de um resgate de Deus. E com 30 anos eu já estava batizada. Né? E eu olho e eu falo assim, Deus, o Senhor é tão fiel que de certa forma o Senhor ouviu minha oração.
O Senhor matou aquele passado. Aleluia. E o Senhor me trouxe uma nova vida. Aleluia. É Né? isso mesmo. Foi o que Deus fez. E eu falo assim, todo o processo foi muito dolorido. Como a pastora Shirley mesmo falou, foi muito levante, porque pensa, é uma mulher que está lá, a cidade pequena, todo mundo sabe de onde saiu. Aí vem para a igreja em si, infelizmente, não falando mal da eclésia, mas lembrando que a eclésia é formada por pessoas, tá? Nem todo mundo está preparado para receber. E há julgamentos, há olhares. Então, a minha vinda para a eclésia também não foi muito fácil. Só que eu vou voltar lá atrás. Então a pastora Shirley fez tudo isso que o Senhor mandou. Me abraçou, me trouxe para a casa dela, cuidou de mim. Só que a pastora Shirley ia na porta da minha casa orar para mim e não podia entrar. Por muitas vezes, lembra? O Senhor não permitiu você entrar. Um dia encontrei com ela ali perto na rua Maranhão e ela levantou a saia e falou, não estou entrando na sua casa, mas eu tô com... E o joelho dela ali sangrando mesmo, ferido, tanta oração pela minha vida. E ela me evangelizava, mas eu não ia para a igreja. Até que Deus estreitou mais, e aí Deus resolveu tocar na minha saúde. Deus resolveu, então, permitir eu sentir uma das maiores dores. Porque eu não senti só o processo da morte, mas a morte espiritual. Eu me lembro que eu cheguei no meu serviço, a minha patroa estava saindo no colo do filho dela, porque ela deu tanta doença, né? Uma foi agravando outra, e ela estava muito branca da cor de um papel, e suando muito, muito. E a filha dela virou para mim e falou assim, olha, você fica aqui até às 7 da noite, porque hoje eu acho que a minha mãe não volta viva para casa. E eles foram. E eu e a minha patroa tinham o costume de 7 horas ouvir a rádio, e eu liguei a rádio assim que eles saíram, e estava tocando aquele louvor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Esse louvor ali virou a minha oração naquela hora. E eu caí de joelho e eu fiquei de joelho daquele horário até às 7 da noite, orando. E eu falava pro Senhor, Senhor, se o Senhor tiver mesmo alguma coisa comigo, me ajuda, porque o meu espírito não consegue mais habitar aqui dentro. Porque eu vou morrer, eu falava com Deus. Eu tinha certeza da morte, eu tinha certeza da morte. E eu falava com o Senhor, Deus, quantas promessas que o Senhor me fez na minha infância. Quantas vezes que meu avô ministrou na minha vida que eu seria uma mulher de testemunho de cura. Mas eu, Senhor, mudei o caminho, eu mudei a rota. E eu falava com Deus, eu sou uma árvore e essa árvore aqui está seca. E o Senhor sabe que a árvore, ela seca por dentro. E eu estou seca por dentro. Eu já tinha emagrecido muito, lembra como eu era magra? Amiga, eu já tinha emagrecido muito. Os meus vizinhos lá de baixo já estavam, né, sempre brincando e falando, olha, daqui a pouco a gente fica sabendo do velório. E tudo isso acontecia. E ali eu orei até às 7 da noite. 7 da noite eu tranquei a casa, porque eles me ligaram falando que ia ficar em Ribeirão. E eu fui pra minha casa. E na minha casa tinha um litro de corote. Aí tá explicado, né, gente? Por que Deus não ia deixar a pastora entrar lá pra orar, né? Lógico. Um litro de corote, um miojo dentro do meu armário e o meu filho. E eu dei aquele miojo pro meu filho, dei um beijo nele, coloquei ele pra dormir. E aquele beijo foi um beijo de despedida. E eu entrei pra dentro do meu quarto e eu fui orar. E eu fui orar e eu clamava ao Senhor ali. E eu falava com Deus, Deus, se o Senhor ainda tiver planos na minha vida, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu sou uma estrada cheia de buracos. Eu falava com o Senhor na minha inocência, não tinha tanta sabedoria em oração, mas foi uma oração muito sincera ali com Deus. E eu falei, Senhor, eu sou uma estrada cheia de buraco, Deus, e uma estrada cheia de buraco só serve para estragar automóvel.
E eu tô servindo só para estragar a vida dos outros. E a minha. Mas se o Senhor tiver um plano comigo, o Senhor sabe que eu preciso que o Senhor me dê um sinal hoje, porque amanhã o meu filho vai amanhecer órfão. E se o Senhor não tiver nada comigo, cumpra no meu filho, porque o meu filho não tem pai aqui, não tem família aqui. E eu sei que eu vou morrer. Miriam, eu tinha certeza. E naquele momento eu entrei em uma batalha espiritual muito feroz. Mas naquele momento também, em oração ali, as horas já tinham passado. Naquele momento ali, eu tive um encontro com Jesus dentro do meu quarto. E eu falo assim, que Deus ele se apresenta para cada um de nós de uma forma muito rica. E quando eu pequena, eu lembro que as minhas dores começou bem aí com a morte do meu pai. E dentro da casa do meu avô, onde havia culto, onde eu estava sempre envolvida nas coisas do Senhor dentro da igreja, eu falei para Deus, se o Senhor é um Deus tão bom, por que o Senhor levou meu pai? Se o Senhor é um Deus de amor, por que o Senhor tirou de mim o direito de ter um pai? Então, quando acontecia as violências, né, apanhava muito dos meus tios, que eu tinha que ficar na casa de um e de outro, eu sempre falava isso com Deus, por que o Senhor me tirou meu pai? Se eu tivesse pai, ninguém me batia. Se eu tivesse pai, eu não sofria abuso. Se eu tivesse pai, eu teria uma casa para morar. E tudo isso era a minha conversa. E a minha revolta com Deus era essa. E aí, quando o Senhor se apresenta para mim dentro daquele quarto, o Senhor ele veio me chamando não pelo meu nome, ele me chamou de filha. O Senhor ele me marcou com essa palavra, filha, hoje eu pego em tuas mãos e te firmo na minha presença. E ali eu levantei, eu nunca mais usei droga, eu nunca mais bebi, eu nunca mais me prostituía. Que se drogava, a mulher que bebia, a mulher que levava uma vida completamente, né, distorcida da realidade de alguém que o Senhor iria se apresentar para ela. Agora sai gritando na rua que teve um encontro com Jesus. Aleluia. E aquele encontro com Jesus foi me moldando. Eu fui para a igreja e foi muito lindo, porque eu fui para uma igreja onde que eu não poderia estar na obra do Senhor. E a pastora Shirley chegou lá num culto e me arrancou de lá também. Lembra? Lembra? Né, que era uma igreja onde que só os homens, né, podiam trabalhar na obra, mas eu também estava iniciando, ainda não tinha nem batizado. Então a pastora Shirley foi me regando tudo conforme o Senhor iria falando com ela. E ali, Miriam, eu falo assim, são 13 anos sem sentir vontade alguma, gente. Eu comecei a beber muito nova. Até perfume, acetona, álcool de poço de gasolina. Porque em Americana eu fui andarilha de rua. Então você bebe para esquentar do frio, né? Mas quando eu tive um encontro com Jesus, eu nunca mais bebi. Eu nunca mais procurei droga nenhuma. E eu entendi que eu não poderia me prostituir. Por quê? Porque não dá pra você andar com Deus que é santo e viver em cima do muro pecando. Não tem como isso. Não tem como, não tem nem termo. Não tem. Então eu olho pra trás e eu falo assim, Deus, tem pessoas que lutam tantos anos pra poder se libertar. O Senhor veio e me chamou de filha e a libertação ali foi Aleluia. instantânea. E eu falo assim, eu sou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor fez e por cada pessoa que Ele foi trazendo para ir me nutrindo, porque a gente não vence nada sozinho. Não existe. Em Provérbios diz que o Senhor, Ele não criou ninguém, vamos dizer na minha palavra que agora eu não lembro muito bem, para poder estar sozinho. Porque Deus é Deus de comunhão e de união. É verdade. Né? Então o Senhor, Ele veio me nutrindo com pessoas. E isso é muito rico. Isso é rico quando a gente consegue entender que nós precisamos de pessoas. E o Senhor, Ele foi trazer, Ele foi me moldando. Né? Eu não tinha família, achava que não tinha família, né? Acreditava que não tinha família, o Senhor foi me dando multidões, né? E depois foi vir na restauração da minha casa, veio o meu casamento, juntamente, né, no processo de eu estar
indo para casar, Deus restaurou a minha aliança com a minha mãe. Né? O Senhor nos permitiu isso. O Senhor, Ele restaurou a aliança do meu irmão, que não foi criado, não saiu do hospital junto com a minha mãe, porque não foi criado com ela. Deus restaurou. Deus restaurou a minha aliança com os meus filhos. E o Senhor, eu falo assim que a gente vive em constante curas, né? Em constante curas, porque cada dia o Senhor cura a gente de uma forma. E isso é o mais rico, isso é o mais lindo. E a partir do momento, essa semana eu postei uma foto minha e dizendo ali o meu sim, né? O meu sim, o sim de todos os dias. O sim para Deus, o sim para nós e o sim para a vida. Ele vai nos moldando todos os dias. Todos os dias. E hoje eu olho para mim, contando assim, sem chorar, sem sentir nenhuma dor. Eu só tenho que louvar o Senhor. E o mais lindo é que eu falo assim, gente, como que Deus muda? Deus muda até a cor da pele, gente. Pelo amor de Deus, Deus muda tudo. Quando Ele quer mudar. Porque eu encontro com as meninas, nunca deixei de evangelizar elas, encontro, abraço. E elas viram pra mim e falam assim, olha, olhando de longe, nós nem te reconhecemos. Porque o nosso Deus faz isso. Né? Ele nos resgata e traz. Ele restaura a nossa imagem. Sim, sim. Porque até então você tinha uma imagem de dor, de pecado, era uma imagem deturpada. Agora você tem a imagem de Cristo, então muda. Não é? E eu falo assim, eu olho para aquela mulher samaritana, meu marido fala assim, amor, tem época que você só prega samaritana. Ai, eu amo, é a minha personagem favorita, gente, eu amo essa mulher. Eu olho para ela e eu falo assim, Jesus, como que o Senhor é maravilhoso, porque com ela o Senhor teve um encontro, o Senhor mudou a rota, teve um encontro com ela no poço. Comigo, o Senhor deve ter mudado a rota aí, ter tido um encontro comigo dentro do quarto ali, porque ele já tinha usado a pastora Chile para falar, já tinha feito de várias formas, mas ele precisou, foi necessário eu sentir. Eu senti muito além daquilo que eu já sentia de dores. Porque eu falo assim, em Salmos, né, está escrito que o Senhor levanta muros de espinhos. O Senhor levantou muros de espinhos para mim não ter mais para onde correr. Porque até quando, meu Deus, eu iria ficar correndo? E tem gente que fica na teimosia, sofrendo, Sim. Quando o passo que tem que resolver é obedecer. E é tão fácil. Muito melhor obedecer. Obedecer é melhor que Né? Dizer o sim pro nosso amado é muito fácil. Porque eu falo assim, gente, eu olho para trás e algumas situações, algumas coisas que Deus permite, às vezes, eu lembrar em momentos exatos que foi a mão dele. Sabe? Você tá ali, passando por alguma prova, aí o Senhor te leva há anos atrás e te mostra. E aí você fala assim, se ele fez isso lá, É o mesmo ontem, hoje até a gente amanhã. não é? Isso que eu falo. Gente, a gente precisa olhar pro retrovisor e trazer na memória aquilo que dá esperança. Aleluia. Trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Porque hoje, né, como eu perdi a minha mãe, eu venho conversando muito com o Senhor, fazendo algumas perguntas. E hoje eu consigo falar isso, Senhor, como que o Senhor foi bom demais. Eu sempre falei, o Senhor preparou todo o cenário em questão da minha mãe. Quando eu falo assim, hoje eu consigo falar, Deus, como que o Senhor foi bom. Por quê? Eu, na infância, orava porque eu queria conhecer meu irmão. Deus fez isso. E Deus permitiu nós dois ir lá e ver a minha mãe antes dela ser recolhida pelo Senhor. Nós dois juntos entramos naquela cidade. Né? Nós dois juntos entramos naquele apartamento. E aí eu olho e eu falo assim, Deus, que bom que o Senhor permitiu eu andar pelo vale da sombra e da morte. Porque foi bem ali naquele vale que eu, percebendo que eu já não poderia mais lutar com as minhas forças, que já não tinha mais para onde correr. Para onde eu iria correr, meu Deus, não tinha mais. Chega um momento que não tem mais para onde correr. Não tem.
a gente passa, como a pastora Chile falou, o menina, se eu estiver falando, vocês podem falar. Não, pode falar, misericórdia. Pode falar. Porque, né, do filho pródigo, pensa, ele saiu, ele gastou tudo. Aí ele vem, aí a fome chega, ele vai trabalhar, mas é quando ele chega diante os porcos que ele sente a fome, gente. Fala, né? E fala. E é quando então gera nele, né, aquele sentimento de arrependimento e lembra. Não, eu Casa do pai. né? Na Os casa servos têm pão. não é? Os servos. Servos, hein? Mas Imagina os filhos. E ele era filho. Né? Na casa do pai não falta pão para os servos. Não. Isso é um entendimento para nós cristãos. Porque muitos de nós nos comportamos como servos. Sim. E Deus não nos deixa faltar pão. Mas quando nós aprendemos a nos comportar como filhos, aí tem o melhor ainda. Tem o melhor Com ainda. certeza. Né? Porque Jesus disse, né? Aquele que vem até a mim receberá o direito de ser conhecido, chamado de Ai, filho. aleluia. Ai, arrepiei. Filho. Aleluia. E isso, gente, Não e tem preço. eu tenho falado isso. Aonde que eu tenho ido nesses últimos tempos, eu tenho falado isso. O Senhor está chamando os filhos para se assentar na mesa do Pai. Aleluia. Porque, gente, na mesa do Pai você tem liberdade. Em outro lugar você não tem. Na mesa Identidade. tem, gente. Porque olha só, eu tô aqui na casa das princesas, né? Das pastoras maravilhosas, que eu tanto amo. Mas eu não vou ali na geladeira pegar um copo d'água. Eu vou pedir para elas ir. Mas na casa do Pai você tem acesso. Acesso. Você tem Total, liberdade Tem na liberdade. casa do Pai. É. E nós, como filhos teimosos, vamos correndo da presença do Pai. Né? E Deus, ele está ali como estava o pai do filho pródigo, porque eu acho muito lindo isso. Ele se assentou naquela varanda. O filho sai, ele manda o servo preparar o boi, né, servado ali. Já ir lá e preparar a aliança, já ir lá e preparar as sandálias, né, a túnica. O pai já está tudo preparado para sua volta. Então volte logo. Glória. Volte Volta, logo, que é- porque, olha, É necessário. é necessário. Para de perder tempo. E eu costumo dizer assim, gente, não precisa para mim que eu passei. Eu senti a dor extrema, porque uma coisa é você sentir faltar. Uma coisa é você sentir o coração acelerado, né? Que hoje qualquer coração acelerado é ansiedade. Ansiedade já é um sentimento como se fosse da morte. Mas uma coisa é você sentir que nem o Espírito, o sopro de vida que você recebeu dele, está suportando você. E foi o que eu senti. E eu tinha convicção. Eu tinha convicção que já não cabia mais, porque o fôlego é dele e ele já não tinha mais nele. Essa era a minha convicção naquele momento. E isso me fez dobrar o joelho. Porque a gente é uma mania, né? Ai, ora por mim. Até hoje você vê isso. Vai na minha casa, ora por mim, faz campanha pra mim. Não vai na igreja. Né? Então Deus já tinha me cercado com a pastora Chile ia na porta da minha casa. A primeira vez que ela entrou foi para poder fazer minha unha, e aí no cenário foi terrível. Foi muito triste e ela saiu, porque ela já sabia o que Deus iria fazer dali em diante. Né, pastora? Foi fé pra tudo que é lá. Foi. Oxe, foi porque Deus precisou tirar alguém da minha vida para poder passar por um processo, para poder chegar até o Senhor. E eu falo assim, então eu precisei orar, eu precisei clamar, eu precisei chegar na consciência do filho pródigo. Não, espera aí, eu pequei contra meu pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, eu pequei contra a minha família, eu pequei contra mim mesmo. Porque o Senhor me fez lembrar disso. E hoje eu entendo, eu sendo templo do Espírito Santo, eu estava em ruínas. Quebradinha.
E era eu que estava provocando a ruína, não era? Porque a gente culpa muito, é fácil culpar os outros, né? Culpa os outros, culpa o diabo, culpa todo mundo. E não assume BO. Não é? E ali eu precisei ter esse raciocínio. Não, espera aí. É eu que estou fazendo isso. Eu que me trouxe. Foi com seus pezinhos Foi. pro deserto. Né? E deserto. Porque quem me ouvia falar... Só que aí o que Deus faz com Elias? Agora você come e volta. E volta. Deus não transladou ele. Não. Podia transladar, né? Aham. Mas você não veio com seus pezinhos? Não é. Agora tu volta com seus pezinhos também. E a oração, você orar, você buscar, é você voltar com seus pezinhos. Sim. E aí eu Voltou mesmo, eu não carreguei ela no colo. não, carregou não. E aí, eu ficava nesse lugar ainda de vítima. Com tudo, Deus fazendo tudo e eu me colocando no lugar de vítima. Ai, mas a culpa foi da minha família, a culpa foi da minha mãe. Até que então eu namorando meu esposo, nós já decidindo casar. E aí eu viro pra ele e falo, não, a culpa foi da minha mãe, meu esposo me deu um choque de realidade. Eu falo assim que ele é bem corajoso, né? Ele é bem corajoso. Aleluia! Ele me trouxe um choque de realidade que ele falou assim, e você não vai perdoar, não? Você vai ficar nesse lugar de vítima até quando? Você é pregadora, você ora com as irmãs, você é a irmã do manto, mas você vai levar muita gente pra Deus e se você não perdoar... E aí, o que eu fiz? Vai pra sua casa, não quero conversar com você, não quero te ver, porque você não conhece a minha História, né? Mas no outro A dia, minha dor. no outro dia eu lá no tanque, lá, ó, da minha patroa, lavando o paninho do chão, o Espírito Santo falou comigo assim, vem cá, nítido a voz do Espírito Santo. A mesma dor que você sente quando a tua mãe não esteve com você, você provocou nela quando você fugiu de casa. E ela é tua mãe. E ali eu fui orar ao Senhor e falei, Senhor, me dá, se ela estiver viva ainda, me dá a oportunidade de poder, Senhor, pedir perdão para ela. E ali Deus fez todo o mover para eu poder então encontrar minha família de novo. Mas eu precisei levar esse choque de realidade que a gente fica dormindo. A gente não gosta de ser repreendido. Não. É o que o Paulo fala, quando você é repreendido, ninguém recebe com alegria. Precisa de um tempo para digerir o negócio. Sim. E você teve esse tempinho, Sim. glória a Deus, digeriu bem. Glória a Deus, porque eu falo, ó, como que Deus é bom. Deus é bom, porque foi há 10 anos atrás eu encontrei a minha mãe, né? Hoje ela já não está mais conosco, mas Deus deu para nós 10 anos Aleluia. para haver cura em nós duas. Aleluia. E eu louvo a Deus por isso, porque talvez se Deus não tivesse dado essa oportunidade para mim, e hoje eu descobri que eu já não teria ela, não teria mais como eu resgatar alguma coisa daquilo ali. Não teria. Então fala assim, ó. Deus, ele prepara. Porque, na verdade, Miriam, eu vejo você, o seu chamado, o seu ministério, um ministério de resgate. Né? Porque o seu testemunho, a sua história de vida, toca pessoas que acham que não tem mais jeito para ela, que nem você estava achando que não tinha mais jeito. Então a sua história de vida mostra para essas pessoas que estão nesse lugar de achar que não tem mais jeito, que tem. Ó aqui, a mulher maravilhosa, serva de Deus, esposa, mãe, usada, ungida. Olha o que Deus fez. Deus, ele transforma. E o mais lindo, gente, para quem não sabe, eu estou tratando de um câncer no sangue. E eu sei que o Senhor tem cura para mim. Mas a cura física, para mim, ela é bênção. Mas a transformação de caráter, não é todo mundo que alcança. Tem gente que vive no Evangelho e ainda não foi restaurado o caráter.
E você teve essa restauração. E eu vejo o seu ministério, esse ministério de resgate, de trazer esperança para quem está no fundo do poço, que há esperança. E todo o demais que você passou, a liberação de perdão para sua mãe, que isso, gente, isso é necessário. Eu tenho uma frase que eu brinco. Crente tretado não é arrebatado. Isso é verdade. Então, se você tem treta com alguém, te conserta. Porque se você tem treta e não te consertar, você vai ficar. Sem perdão, ninguém sobe. Tá? Então, Deus preparou tudo isso. Deus preparou a restauração de relacionamento com seu irmão, o relacionamento com seus filhos, preparou o casamento, porque você precisava agora estar casada, porque alguém podia dizer, né, se você não estivesse casada, será? Não, hoje ela é uma mulher idônea, casada, dona do lar, trabalha, está estudando, está se preparando para ser mais instrumento da glória do que ela já é. Então, meus amados, Ela sempre com novidade. E glória a Deus. Glória a Deus. Você tem pique para isso, né? E que Deus continue te enchendo Amém. de graça e Amém. de força nisso. E que o Senhor fortaleça esse teu chamado. E eu vejo que vai chegar um tempo que vai fazer um bom. Você já prega em muitos lugares, mas vai chegar um tempo que vai fazer um boom. Por quê? Porque ainda existem muitos lugares, muitas localidades que Deus quer te levar, por conta daquilo que Ele construiu em você. Esse chamado, esse preparo para restauração, tá? E eu não vejo você só como uma pregadora itinerante, não. Eu vejo você cuidando de um povo, mas não igreja. Não sei. Amém. Mas uma casa, um lugar, um ministério. De repente, um ministério na igreja de acolhimento, de restauração, de mulheres, de homens que chegaram no fundo do poço e que precisam ser reerguidos. Deus já está te preparando na área da terapia. Porque você, como pastora, porque não desceu o óleo, mas o chamado é chamado. Entendi. É chamado, então tá. Você já cuida de alma. A terapia vai ser um complemento para cuidar da pessoa como um todo. Porque Jesus, ele não cuida só da parte espiritual da gente, não. Jesus, ele não está preocupado só com a nossa parte espiritual, não. Ele está preocupado com a gente como um todo. Corpo, alma e espírito. E eu vejo o seu ministério abrangendo isso, sabe? Corpo, alma e espírito. Resgate. Em nome de Jesus. E que venha o livro. Em nome Deus de Jesus, vai prepara sair o o livro. livro. Vai sair. Prepara. Ele vai Tem muita preparar. coisa. Tem muita coisa. Não que dá eu pra faço. falar numa Horário, live de uma hora. Não dá pra falar. É que nem quando os pastores me chamam, Miriam, vem pra contar o testemunho. Eu falo, pastor, eu vou contar o que o Senhor vai me trazendo. Porque não dá pra contar. Porque, gente, São detalhes. são muitos detalhes, são muitas coisas. E Deus, ele Né? trabalha Nossa, em gente. detalhes. Em detalhes. E eu falo assim, ó, pra você que tá nos ouvindo, tá? Pra você que tá dentro da igreja, afastado de Jesus, tá? Porque não é só estar dentro da igreja, gente. Não é só estar dentro da Não é. igreja, tá bom? Por que eu falo isso? Porque eu estava num mundo perdida, em Barretos mesmo, eu sempre frequentava culto. Mas ainda não havia tido a transformação na minha vida.
Tá? Todo domingo eu ia para a igreja. Todo sábado eu ia para o hospital para poder ficar com crianças que os pais não podiam ficar, mesmo estando perdida na vida. Sempre gostei de cuidar. Mas o que eu aprendi é que ter intimidade com o pai. É o que eu disse. O pai está chamando os filhos de volta para a mesa. Então, não fica longe do pai, não. Abre o teu coração. Você que está afastado da igreja e do pai. Afastado não, né, meu irmão? Porque por mais que você tente, né, você sabe que o pai está aí o tempo todo já te pegando, né? De jeito que você entenda. Tá? Volte. E volte correndo para Jesus. Viu? O mundo não tem nada, gente, para nos oferecer. Nada. Tá bom? Nada de bom. O diabo, ele pode dar riqueza, ele pode dar tudo. Lembra que ele ofereceu também tudo isso para Jesus. Ofereceu. É cara de pau só. Ele não sendo dono de nada, vai oferecer pro dono de tudo que ele não podia dar. Que plantei, gente. É muito cara de pau. Verdade. O diabo, É o estelionatário. mas pensa. E então, amados e minhas amadas princesas do Senhor, Aleluia. filhas e filhos, volte correndo para casa do Pai. Não tem Para lugar de lutar. melhor. Não lute com a tua força, não adianta. Uma hora você não vai ter força para lutar, porque eu não tive força mais. Tá? Eu não tive força. Eu lutei do jeito que eu podia lutar. Se eu fosse falar aqui como é que eram minhas guerras, viu? Uma mulher brigona, que não estava nem aí, que queria bater em todo mundo. Uma mulher, gente, olha, só Jesus mesmo para dar conta. Não haveria outro para poder mudar tudo que mudou. Mas eu vou falar para você, filhos, aprenda a curtir o tempo do lado das vossas mães. Aleluia. Porque o tempo, viu? Passa, sim. Passa, abraça, beija. Mãe, Ame. a palavra do Senhor diz assim, e nós que é mãe só lembramos disso. O meu filho tem que me honrar. Só que a palavra do Senhor também diz assim que nós como mães não podemos causar ira no coração dos nossos filhos, tá? Vamos direcionar nossa casa para a presença do Eterno, para a presença dele, porque na presença dele tem cura, tem restauração, tem renovo. Viu? Na presença do Senhor você vai alcançar o inalcançável aos teus olhos, tá? E Miriam, eu recebo essa palavra, ninguém aqui sabia, viu, irmãos? Mas eu estou numa campanha, eu com o Espírito Santo. Aleluia. Clamando a Deus por um povo, porque eu sou dessas que clama a Deus por um povo mesmo. Clamando a Deus por muitas confirmações do meu ministério. Viu? Que Deus continue te usando a minha amada pastora Chile. A gente ficou longe, gente, mas eu nunca deixei de falar dela e nunca vou deixar, viu? Eu fiquei sabendo. Ela fala muito, toda a apresentação dela, ela fala o seu nome, ela fala com você que resgatou ela. Porque a própria palavra do Senhor diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Exatamente. E essa família me acolheu em um tempo que nem eu teria coragem de me acolher. Meu Deus, nem eu. Ela olhou pra mim e viu em mim o que eu não via, o que a sociedade não via. Gente, não faça isso. Não faça isso. Aprende a olhar pelos olhos da fé. A gente julga muitas pessoas. Né? É verdade. A facilidade de julgar Só para finalizar aqui, Miriam, o inimigo ele trabalha de uma forma. Então assim, eu falo assim, os lugares que eu andei, hoje eu consigo tirar de muito ali ferramentas. Eu estive em alguns lugares, algumas cidades, com 150, 200 mulheres, 250 mulheres dentro de uma chácara, uma casa. E no outro dia era de comum nós se assentar para poder fazer nossos café da manhã, almoço, café da tarde. Era de costume sentar todas juntas. Era de costume nós conversarmos uma com as outras, procurar saber e tudo. Eu nunca falava a minha cidade nem a minha origem. Eu era a Bruna e acabou. Só que eu ouvi muitas falar para mim, olha, eu vim de uma família evangélica. O meu pai é pastor, minha mãe é missionária. E eu também era, mas eu decidi matar dentro de mim a minha família. Então eu não comentava. Mas o que eu vi ali, gente, é que o inimigo,
Nabucodonosor, para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui dentro da palavra. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor ele entra em Jerusalém e tira os jovens sábios, que tinham uma presença, que tinha postura, e ele leva. Na Babilônia não tinha jovens? Tinha. E por que que eles queriam o de Jerusalém? Por que que eles queriam aqueles que eram, né, de Israel, que tinham uma promessa? O inimigo ele não quer aqueles que estão lá, o inimigo quer os nossos filhos. Oh, verdade, Viu? aleluia. Ele quer os nossos filhos, tá? E o inimigo ele arma estratégia. Eu sei que Deus está falando com mães aqui, viu? Senhor, mães, Eles armam estratégia, tá? Porque eu, até os 15 anos, mesmo com as minhas bagunças, quando eu sentia saudade da casa de Deus, eu ia para a igreja que meu avô administrava como pastor. Eu ia para a igreja do meu bairro. Só que na igreja do meu bairro, tá? Eu vou falar isso aqui. E me perdoe se alguém ficar ofendido. Na igreja do meu bairro, os traficantes ficavam na porta da igreja, esperando os jovens. E eu era uma delas, tá? Para depois ir, né, fazer o que não devia. Tá bom? Quando você não abraça o teu filho dentro da tua casa, infelizmente, o inimigo vai abraçar lá fora, gente. E isso é uma coisa que o Senhor me ensinou muito, Miriam, em questão do meu filho, Eduardo. Porque também houve uma restauração no Eduardo. Eu precisei me curar do meu filho hoje ser curado. Né? Hoje o meu filho não sai de casa, hoje o meu filho, quando sai é com os amigos, eu sei onde que ele tá trabalhando, entrou numa empresa, graças a Deus, estudou, fez o curso que tinha que fazer, sempre ali dentro de casa. Mas para isso acontecer, eu precisei me moldar como mãe. Porque eu não sou, gerei, até então eu não sabia o que era ser mãe. Mas, como uma jovem, uma adolescente, uma criança que viveu isso dentro da igreja, eu posso falar com você hoje. Aprenda, gente. Aprenda. Vai dentro do quarto do teu filho e põe a mão na cabeça dele. Ore por ele. Pega o sapato do teu filho. Ore. Peça por Senhor direcionar os passos do teu filho. Tá? Conte pro teu filho. Comenta dentro da tua casa o que Deus está fazendo de bênção nos cultos. Para que isso atraia ele para a presença do Senhor. Tá bom? Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele está trabalhando pesado contra as nossas crianças, contra os nossos jovens. Sabe por quê, meus irmãos? Nós três aqui, ó, eu já tô com 40, as meninas aqui tá mais nova do que eu, mas daqui a pouco... Mais de meio século. Daqui a pouco, você também... O que vai restar de nós é o nosso maior legado, pra mim, é os filhos, que vai dar continuidade. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer trabalhar contra o nosso legado. Miriam, o meu pai, ele abandonou Jesus e foi pro garim. E rejeitou a minha mãe grávida de mim. Meu pai era presbítero. Deixou Deus e foi atrás do ouro. A minha mãe tinha 14 anos. Isso deu uma reviravolta ali dentro da igreja. O filho do pastor. E eu imagino o sofrimento do meu avô. Meu avô sempre falava para mim que eu iria viver milagres. E ele sempre comentava cultos domésticos acontecendo dentro da nossa casa. Sabe o que eu vejo hoje? O inimigo ganhou meu pai. E tudo que o inimigo queria era também ganhar a minha vida por inteira. Para poder acabar ali. E é isso que o inimigo quer fazer na nossa casa. Ele veio para ele roubar, perdeu. matar e destruir. Só que ele é um Perdedor. E a palavra mulher, eu estou apaixonada com essa palavra, gente, porque até então eu ministrava de uma forma. Aí Deus abriu meu entendimento para poder entender que o significado da palavra mulher é muralha. Opa. E a muralha, ela tá ali para poder proteger a província. Nós somos um muro de proteção dentro da nossa casa.
e que nós venhamos proteger aquilo que o Senhor confiou em nossas vidas. Os nossos esposos, os nossos filhos, Glória os a nossos Deus. amigos, a nossa igreja, os nossos ministérios. Nós temos essa incumbência do Senhor. Amém. Amém, amadas? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que delícia. Gente, eu não faço ideia de que horas são. Bom, até aqui a gente fica, né? Uma palavra maravilhosa. Foi Deus tremendo. tremendo estar com vocês. Que Deus fique, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus possa ter trabalhado na mente e no coração de cada uma de vocês. Amém? Tanto que está na live da pastora Miriam, quanto na live da igreja Ousada Amor, da pastora Shirley. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Mais E tarde vai vocês, estar também no meu canal do YouTube. isso, vocês que estão afastados, voltem. Volta em nome de Voltem, não arruma desculpa não. Fica arrumando desculpa não. Ai, hoje eu não fui porque eu não estava bem. Ai, hoje eu não fui porque eu estava com dor de barriga. Ai, hoje eu não fui porque eu teve um levante. Hoje teve visita na minha casa. Convida a visita para ir para a igreja com você. Aleluia. Não deixa o inimigo colocar obstáculos para você não chegar perto do Senhor Jesus. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Então nós temos que nos posicionar o mais rápido possível. Eu sempre falo, igreja, vamos orar pelas nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Destruir casamentos e destruir filhos. Tirar os filhos, destruir famílias, né? Destruturar famílias e fazer bagunça. Então orem, voltem quanto vocês podem. Amém? E Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Fiquem Como na eu paz, falei, Senhor. depois vai ficar gravado aqui para pessoas que quiserem assistir depois e também vai para o meu canal do YouTube, porque assim o Senhor pediu para eu estar compartilhando, né? Se eu alcançar uma pessoa, se esse testemunho alcançou uma pessoa, nós cumprimos o nosso chamado também. E eu creio que vai alcançar não só uma, mas muitas. Para a glória do Senhor. Miriam, muito obrigada. Deus te abençoe. Shirley, a Shirley é uma abençona na nossa vida, né? Ela é minha cuidadora. Ela tem cuidado de mim nesse período de tratamento. E como com a Miriam, ela foi minha pastora antes de ser pastora. Eu fui ungida pastora primeiro que ela, mas ela já era pastora antes de ser ungida, porque não é a questão do óleo e do homem derramar o óleo, é a questão do chamado. E que Deus continue abençoando a vida de vocês, vocês são bênção, cada um no chamado que o Senhor escolheu. E que Deus abençoe a todos que assistiram e que assistirão, que essa palavra ganhe lugar no seu coração, que o Espírito Santo complete aquilo que nós não conseguimos falar e sejam cheias da presença do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, até a próxima live. Amanhã tem culto na Ministério Família Ousada Ousada Amor, Morro 7 Agudo. de setembro, Morro Agudo, 772. Vamos lá, 7 horas.